Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Muito antes de vir essa cocheia e muito antes de cantar desafio, eu nasci ali na beira do rio, lá no sítio Malhada de Areia. Foi olhando o clarão da lua cheia que pensei em meus versos principais. Me criei na pobreza dos meus pais. Com a foice eu cortei muita jurema. Vou agora passar para o cinema. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Eu sou do Ceará de Iracema. Quem não viu de onde eu sou vai ver agora. A cidade que sou é a Aurora, pra quem eu escrevi o seu poema. Comecei a cantar martelo e tema com você e o grande Zé Moraes. Já ganhei 100 festivais e fui exemplo da minha geração. E hoje estou enfrentando um campeão. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Geraldo Amâncio Pereira, o andarilho do canto e da palavra. Como disse o poeta e político Barros Pinho, saiu da cidade de Cedro e ganhou o mundo aos 17 anos de idade, tendo a viola como companheira inseparável. De lá para cá, já se foram 60 anos de cantoria, dezenas de parcerias, centenas de eventos e sagrando-se vitorioso em mais de 150 festivais pelo Brasil afora. Mas a história de vida deste gênio não se resume apenas à cantoria de viola. Geraldo Amâncio é agricultor, bodegueiro, vaqueiro, caçaco de rodagem, sanfoneiro, batedor de pandeiro, cantador repentista, compositor, escritor, poeta trovador, possui título de cidadão juazeirense e icoense, presidiu a Associação de Cantadores do Nordeste, é membro da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e da Academia Cearense de Letras, foi nomeado doutor dos Saberes e Fazeres, concedido pela Universidade Estadual do Ceará, reconhecido como Tesouro Vivo da Cultura e mestre da cultura popular pelo governo do estado do Ceará e de notório saber em cultura popular pela UES. E aí, vamos juntos conhecer essa história? Vem comigo! Eu sou o poeta repentista Geraldo Amâncio Pereira. Eu estou aqui no sítio Malhada de Areia, no município de Cedro, no Ceará. Vim aqui para visitar minha terra. Eu nasci numa casa de reboco, que chama Casa de Barro, bem aqui próximo, no dia 29 de abril de 1946, às 8 horas da noite. Sou filho de Antônio Amâncio Pereira e Francisca Amâncio da Silva. Minha mãe teve 17 filhos. Eu sou o terceiro filho dessa família e me criei aqui, onde fiquei até os 17 anos. Então toda a minha história começou aqui, nesse sítio. Nasci numa casa pura e eram muitos irmãos meus, roceiro e outros músicos, cada qual com os dotes seus, e só eu nasci repentista por uma bênção de Deus. Rodei com os irmãos meus, pinhão na palma da mão, depois o peso
dos anos destruiu o meu pinhão, mas não matou a saudade que dorme em meu coração. Eu estava ouvindo sua história, Geraldo, e eu conheço grande parte dela. Você nasceu loiro. Conta pra gente, melhor do que eu ficar falando. Bom, minha mãe teve o primeiro filho, José, e criou-se, quer dizer, estava se criando, teve o segundo que morreu, eu sou o terceiro. Sim. E ela, com medo que eu também morresse, naquela época morriam muitas crianças, né, por falta de assistência. Sim. Até. E eu nasci um pouco diferente, forte, louro. Diz minha mãe, às vezes quando ela dizia assim, olha, depois que você nasceu eu tive pouca saúde, porque você nasceu grande demais. Então, e ela, temendo que eu também morresse, fez uma promessa com São Francisco do Canindé para só cortar meus cabelos quando eu chegasse aos 7 anos. E ela cumpriu a promessa? Cumpriu. Tinha um homem chamado Alberto do Exu que todo dia de São Francisco, que era dia 3, ele ia a Canindé e o pessoal mandava por ele. Então esses meus cabelos eu cortei só aos 7 anos e ele levou esses cabelos e deixou lá. E muito tempo depois eu fui também com minha mãe a Canindé, que é uma história bem... Bom, aqui em frente, vocês vão mostrar depois, a casa do meu avô paterno. Sim. Eu nasci entre os 4 avós. Meus avós maternos moravam aqui, também numa casa, ali mais ou menos onde fica a casa de Lourival Amâncio, que é meu tio. Meus avós maternos moravam ali. Aqui eu vou dizer até os nomes. Manuel Amâncio e Dona Leonília, e ali Francisco Dino e Dona Santana. Então eu, que era um menino muito impulsivo, quando minha mãe queria me bater, a casa que eu cheguei, que desse para eu ir mais veloz para não apanhar. Você era impulsivo? Rapaz, vamos dizer na linguagem nossa, dos filhos que minha mãe teve, eu era o mais ruim, é verdade. Mas seu pai lhe batia? Pouco. Agora minha mãe batia quase todo dia. Eu já deixava... Você sabe o que é que o povo chama tramela, né? Que é taramela o nome, né? Eu já deixava... Que é porta de baixo e porta de cima, que hoje é difícil. A porta de cima ficava sempre aberta e a de baixo ficava com a tramela. E eu já deixava a tramela fora para dar tempo para abrir a porta. Para correr. Então a história é por aí. Amâncio, Geraldo Amâncio, em torno de 5 anos, você ia deixar leite na casa do seu bisavô? Como é que era essa história? Não, minha bisavó paterna que morava daqui mais ou menos 1 quilômetro. E eu tinha entre 5 e 6 anos e meu avô mandava que eu fosse deixar 1 litro de leite. E não era dessas garrafas que tem hoje de bebida de plástico, não, era de vidro. Aí eu ia deixar sempre. Eu lembro até... Tá aqui, tá não. Eu lembro até que ela... A lembrança que eu tenho da minha bisavó que morreu com 102 anos. Eita. Ou 103, né? E ela tinha um rosário muito grande dela sempre rezando. Aí eu ia deixar leite, meu avô às vezes mandava bolacha, já fazia essa viagem. Para provar que menino do sertão começa muito cedo a enfrentar muito perigo. Quer dizer, isso aqui sempre foi uma várzea, com vaca valente, com carneiro. Uma vez um carneiro me pegou por aqui assim, e quase me mata se não fosse meu avô. Pois é, falando em seu avô, você era muito paparicado por eles, ele lhe levava... Na Lua da Sela para a Feira do Ouro Branco, que era aos domingos. Há um quarto que eu vou mostrar aí depois, que era onde eu dormia. E por mim eu ficaria morando nessa casa. Mas você falou na Feira do Ouro Branco, eu me lembrei agora, você já me contou, que você andou se perdendo por lá. Eu fazendo a leitura de um livro do Zé Américo, um grande escritor, que é o autor da Bagaceira, que é o livro dele mais famoso, estudado em faculdade, ele dizia assim, a primeira coisa que eu me lembro na vida. Aí eu fiz um esforço de memória, eu me lembro. A primeira coisa que eu me lembro na vida foi umas moças me entregando a meu avô, eu perdido no Ouro Branco. Está ouvindo? Estou ouvindo. Isso é real, eles me entregando assim. Aí eu tomei aquele susto. Aí pronto, é quando eu me lembro da vida, daí para cá. Eu tinha acho que em torno de 4 anos, por aí. Tem uma história que eu soube que aos 6 anos você quase morria afogado? Também. É isso? Aqui tem um poço, aqui eu passo o rio Malhada de Areia, né? Que é o maior afluente do lado direito do Jaguaribe, né? Depois do Icó eles emendam com o Jaguaribe. E tinha o gado de meu avô, os animais bebiam água aí. E eu tinha em torno de 6 anos, eu com meu irmão. Tinha um rapaz aqui que tinha um desvio mental chamado Moraes. Era eu, Moraes e ele. E no que eu piso aqui, onde o animal tinha pisado, a água passou para cá. E eu estava morrendo afogado. Teve uma hora que eu pulei e dei um grito. Aí Moraes, ele falava bem diferente.
A gente era compadre de fogueira, ele dizia, compadre Zelar, compadre Zelar, compadre Zelar. Aí ele disse, compadre Zelar está morrendo. Aí meu irmão disse, não, é brincadeira dele. Mas ele foi e me pegou, mas eu estava morrendo afogado. Nossa. Num Falar poço em também. 6 anos, foi mais ou menos por essa idade que você ouviu o Pedro Bandeira tocar aqui, não foi não? O avô dele, Ah. Manuel Galdino Bandeira, que à época era o cantador mais famoso do mundo. Ele frequentava a casa do seu avô. Ele cantava muito por aqui, mas cantou só uma vez aqui. Foi mais ou menos em 52, quando eu tinha 6 anos. Sim. Depois eu vou mostrar até o canto, ali onde ele Certo. cantou. Acompanhado por um morador do meu avô chamado Alfredo Cardonha, que tocava numa rabeca para acompanhar o grande Manuel Galdino Bandeira, que foi o primeiro cantador que eu vi na minha vida. Muito embora meu avô foi cantador amador e o meu tio paterno, chamado Amâncio Pereira, também começou a cantar e meu avô proibiu, que disse que não era profissão para quem gostava de trabalhar. Aos 8 anos, o senhor ouvia rádio Clube de Recife? Era. Foi o seu primeiro contato com a rádio? Foi esse ou teve um contato antes? Não, rádio nesse tempo também era uma coisa muito difícil. Você já ouvia rádio por aqui também, não ouvia não? Nessa época, porque meu avô comprou um rádio que era carregado a bateria, que a gente tinha que ir no Ouro Branco para botar a bateria, para carregar essa pilha, para botar no rádio. E havia um programa de viola de Otacílio Batista e Zé Alves Sobrinho, não sei se uma vez por semana ou quase todo dia, era em torno de meio-dia. E o único lugar aqui, em torno de uma légua, que tinha um rádio, era na casa do meu avô. E vinha gente para assistir, e eu comecei a assistir, gostar, e quando ia para a roça com Zé, meu irmão, e alguns primos meus, a gente catando algodão, a gente cantava repente. Eu creio que era cestilha, mas eu não sabia o que era o nome de estilo de cantoria, nem nada. Só sei que a gente improvisava, e eu acho que eles também tinham o dom da poesia. Agora, só eu depois continuei também influenciado pelo rádio, que posso dizer mais na frente. Geraldo, você me falou que era semi-analfabeto, mas eu sei de uma história que você teve um ensino aí com algumas professoras, mais ou menos por 8 a 10 anos de idade. Não deu para aprender muita coisa? Bom, veja bem, a época, você vê o quanto eu fui sempre impulsivo e meio teimoso. Tinha que começar com a carta de ABC, onde todo mundo soletrava. Beabá, bebê, bebi, beobó, parecia um bendito. Aí eu disse à minha mãe, eu não vou começar por aí não. Todo menino, eu digo, não vou não, só vou para a escola. Aí comecei com uma cartilha chamada, parece que era pavão. Aí já tinha aquelas figuras, tinha aquela coisa. O certo é que eu não conhecia letra nenhuma, mas com a semana eu já estava lendo tudo que me aparecia na frente, né? Tive essa facilidade. Numa escola também, numa casa de Reboca, aqui no sítio Telha, que fica mais ou menos daqui a 1 quilômetro. É um senhor chamado Vicente de Ernesto, que colocou uma professora, que era do Arrojado, chamada Vicentina, que me mostrou a luz do mundo. Depois, outra professora chamada Elisa, que já foi numa casa aqui, do meu tio Amâncio. E depois tinha um grupo bem aqui, que fizeram o favor de derribar, com uma professora, falei Elisa, né? A terceira foi Dilma também. Mas é aquela coisa, não tinha o estudo regular como tem hoje. Então, em vez de primeira série, segunda série, era o primeiro livro, segundo livro, terceiro, eu fui até o 2,5 livros, 2 livros. Mas aí, assim, você aprendia versos para receber bem as visitas? Tinha algo assim ou... Meu tio me passava algumas quedas de verso, como a gente diz. Quando chegava visita de fora, meu avô era boiadeiro, vinha muita gente de fora, ele mandava que eu declamasse esses versos e tal. Então, eu era o artista da família. Mas por essa questão de você não gostar muito de estudar, não te colocaram para trabalhar na roça, não? Não é que eu gostasse de estudar, é que as professoras iam embora logo, aí ficava. Roça, para mim, foi a pior experiência. Me perdoe quem é agricultor. Rapaz, eu já pensava o seguinte, todo funcionário, todo operário tem direito a férias. Parece que roceiro até hoje não tem, né? Não tem. Isso me revoltava. Tinha mais outra coisa. A feira, aqui meu avô era excelente, mas tinha que trabalhar. Trabalhar. Ele não queria ver filho sentado, nem isso, hora nenhuma, a não ser à noite. Trabalhar. Então, e nós tínhamos que trabalhar até sábado, meu dia. A coisa que eu tinha mais inveja no mundo era o lugar que tinha feira dia de segunda. Sabe? Porque eu queria estar na feira e não na roça. Então, isso é real. Tem até uma lenda dizendo que eu
fiz um verso e sacudi a enxada do mato até hoje. É meio parecido com isso. Eu vivi lá no sertão e era um pobre agricultor, preguiçoso, revoltado, sem cultura e sem valor. Mas uma voz me dizia, você vai ser cantador. Senhor, sem deixar nenhum engano. Meus pais são da Paraíba, mas eu sou pernambucano. Nasci 18 de julho, 55 é meu ano. Mas, Geraldo, nessa época, como era essa questão da fartura? Era escasso a alimentação ou realmente tinha fartura na mesa? Não havia. Ainda hoje eu passei em Mangabeira mostrando ao poeta que anda comigo um pé de oiticica, onde na seca de 58 eu tinha 12 anos, chamava-se caçaco de rodagem quem se alistava para ir trabalhar. Eu tinha 12 anos, fui para lá. Meu pai foi sempre um homem pobre. Meu avô era famoso como rico, mas era 13 filhos. Uns viviam mais ou menos bem e outros eram pobres. Eu fui sorteado para ser filho de pobre também. Então, quando eu vinha para cá, queria dormir aqui, porque aqui tinha carne no almoço. E aqui na casa do meu pai só tinha os domingos, quando ele vinha do Ouro Branco, que trazia assim. Não sei se você conhece aquele que bota assim, numa palha de coco. Você tem isso na memória? Eu tenho isso na memória. Ele trazia isso pra gente aqui. Trazia um pãozinho, eu era doido para morar perto da padaria, mas só tinha no Ouro Branco. Nossa, mas assim, nessa época, só para frisar aqui, só comia carne no domingo mesmo? Só. Nossa. Ou quando minha mãe estava de resguardo, que tem isso, vocês sabem o que é de resguardo? De dieta, tem um filho novo, essa coisa. Aí não, mulher de resguardo tem que comer galinha todo dia. Aí às vezes sobrava um pezinho pra gente, essa coisa. Voltando aqui para a cantoria, aí você já tocava algum instrumento, viola, violão? Eu tocava violão. Estou falando por volta dessa mesma idade, aí, 8, 9 anos de idade. Não, eu vim tocar violão em torno de 14, 15 anos, até porque Lorival, meu tio, tinha um violão aqui, eu aprendi, mas é os tons primários, como se diz, né? E sabe o que é de bolha de feijão? Sim. Que não existe mais, não sei porquê. Aí terminava e o povo chamava-se quebra-casca. Depois todo mundo na calçada, onde era? Não era aqui. Meu avô nunca aceitou forró aqui. Tinha que ser fora daqui, né? Depois, lá em casa houve festa, mas aqui meu avô nunca deixou não. E eu tocava um violãozinho. Então, tocava assim o Zé da Onça, porque tá tão triste aquela coisa, e ganhava um dinheirinho com isso. E depois... Aí já tinha em torno de 16 anos e tal. Eu fazendo tudo para sair da roça, tudo. Implorei, gritei para meu pai botar uma bodega no Ouro Branco. Quem lhe ensinou a viola? Aprendeu sozinho? Eu já tocava o violão. Sim. E ouvia um programa de Pedro Bandeira e João Alexandre, que era na Rádio Educadora do Crato, toda tarde, de 4h30 às 5h30. Aí fui assistir uma cantoria de Pedro Bandeira e Chico Bandeira no sítio Campos, no município de Baixio. E fiquei prestando atenção onde eles colocavam os dedos nas cordas para quando eu chegar a trocar as cordas do violão para uma viola. Então começou tudo daí. Beleza. E o viola e a sanfona, a sanfona. A sanfona já foi mais na frente, porque essa bodega que eu tinha foi lá para o Carrapicho, que é um sítio do município de Icó. Qual era a idade que você tinha essa bodega? Você? 16 anos. 16 anos. 16 aos 17. A do Ouro Branco, a gente chama quebrou, acabou-se. Tinha uma bodega no Ouro Branco? Era, mas eu irresponsavelmente deixava meu avô materno que morava lá, tomando conta, e ia jogar bola, mas os meninos de trocar tapa. Agora entendi. Daí meu pai botou de sociedade com a Floresta no sítio Carrapicho do município de Icó. Aí também acabou. Aí vim lá para o Urubu, perto de onde você nasceu, naquela casa grande que existe ali. E dali voltei para a roça. Aí não, aí eu todo dia queria sair. É quando meu irmão, José, compra uma sanfona e começa a tocar. E eu comecei a tocar, que Deus os perdoe. Daí a pouco eu já estava tocando melhorzinho do que ele. Era tudo tocando fraquinho, mas por aí. Então é uma história muito longa. Além dos instrumentos que você tocava, você também... andava a cavalo ou não gostava? Como era isso? Gostava, eu gostava muito. Vocês lembraram de uma coisa interessante. Eu era bem novo e eu botei um cavalo para correr lá de onde vocês estão vendo aquele carro para cá, sabe? Sim. Eu menino, 10 anos, 11 anos, e lá vem aquele cavalo. E uma tia minha, Zumira, bem aqui, Zumira,
Quando eu fui chegando, ela assombrada que vinha assim, menino, o cavalo deu um freio e eu caí. Aqui nesse lugar. Uma lembrança boa isso aí. Então, já que nós estamos falando de lembrança boa, você me contou que tinha o Zé Teta, que foi que você começou a ir, ele começou a ir para o mato, aí depois, eu me lembro de uma história, mas não, você pode rememorar para mim como foi? Voltando só um pouquinho, Milena, depois eu tinha um vaqueiro chamado Chico Carnaúba, e quando eu morava no Carrapicho, eu deixava a bodega para ir correr atrás de boi com ele no mato. Eu queria ser vaqueiro. Duas coisas que eu queria fazer bem, jogar bola e ser vaqueiro. Não prestei para nenhuma, mas experimentei. Compartilha conosco aquela história que você me contou do Zé Teta. Zé Teta era um morador do meu avô que morava ali perto daquela casa onde ele mostrei, também no Urubu. Esse homem começou a ir para a roça e ficava um dia sem voltar. Depois ia, na outra semana, 2 dias sem voltar para casa. Depois 3 dias e não voltava para casa. Depois esse homem foi para a roça e não voltou mais nunca. Juntou uma turma muito grande para procurar esse homem em torno daquele serrote que você conhece, né? Tá lá. E ninguém encontrou esse homem. Ninguém. E 1 ano depois, meu pai botou uma broca, para quem não sabe, é derribar uma porção de mato para botar uma roça. Quando queimaram a broca, encontramos a ossada de Zé Teta lá dentro. Pronto, agora eu lembrei porque que entramos nesse assunto. Você tinha me falado que tinha muito pesadelo com o seu Zé Teta. É porque depois que eu vim para aquela bodega lá, e aí eu me lembrava de Zé Teta que tinha morrido e tinha uns pesadelos terríveis. Me acordava morrendo como se estivesse vendo ele. E para encurtar toda a história, eu vou contar uma coisa de público que eu nunca digo, ainda hoje eu tenho medo de alma. Tem um personagem muito, muito forte também na sua infância, que é Vicença Doida, é isso mesmo? É, lembrou bem. Era uma mulher que morava também lá no sítio do Urubu, e eu sempre digo, por falta de humanidade, essa mulher dormia debaixo de um pé de pau. Para quem não sabe o que é, eu vou dizer a coisa antiga. Minha mãe dizia que ela enlouqueceu de um resguardo quebrado. Quem quiser que procure na história. E ela passava sempre, alguma vez, 1 ou 2 vezes por semana, para vir almoçar aqui. Esse parapeito que vocês estão vendo de alvenaria era de madeira. Ela ficava sentada aqui num batente e trazia o almoço para ela. Aí sim, vou ser breve. O povo disse que não existe alma. Eu já ouvi a voz de uma pessoa que morreu, foi dessa mulher. Eu, como menino ruim, como dizia, ela passava em frente à minha casa. Aí ela andava sempre se cuspindo e com a voz de falsete. Ei, ei, bem rouca assim. Aí quando eu vi que era ela, eu saía fora, atirava a pedra nela e ela atirava a pedra em mim. Daí a pouco ela gritava, é assim, manda esse menino se aquietar. Aí eu, bom, vamos lá. Eu muito precocemente cuidava do gado de meu avô, o gado leiteiro. Ia buscar lá nos Grossos, que é daqui quase 2 quilômetros, sem ter nenhuma casa para cá. Tempo de inverno. Eu fui buscar o gado. Quando cheguei, meu pai era muito pobre, só tinha umas 3 vacas. Eu digo, mãe, faltou a vaca branca. Ela disse, vá atrás, senão seu pai lhe mata na pé, aquela coisa. Fui atrás, já anoitecendo. Quando eu começo a tanger a vaca, escuta a voz de Vicença. Eu digo, meu Deus, Vicença se perdeu aqui na mata. Aí dei uma volta assim por trás. Não, porque eu achava que ela estava viva, né? Aí dei uma volta por trás de umas pedras. Vicença, ô Vicença, eu louco para encontrar ela para ter uma companhia, eu não tenho medo de alma, né? Ao contrário. Quando eu cheguei em casa, eu disse, mãe, sabe quem está perdido aqui na Manga dos Grossos? Ela disse, sei não, eu digo, Vicença doida. Por quê? Eu digo, eu ouvi a voz dela lá no mato. Ela disse, chegou a notícia nesse instante que ela morreu afogada no Poço do Urubu. Nossa. Aí o povo disse que não tem alma. Eu teria corrido. Geraldo, pode compartilhar conosco e quem vai assistir seu documentário sobre aquela sua experiência de ter sido caçaco de rodagem? Chega a cerca de 58, né, total, e eu tinha 12 anos, meu irmão mais velho, José, figura maravilhosa, tinha 16, e meu pai nos botou para a gente trabalhar. Fomos fazer o alistamento em Cedro e daí fomos para o distrito de Mangabeira. Ficamos abrigados, arranchados, debaixo de um pé de oiticica que existe ainda hoje, eu mostrei agora ao menino, né? E ali ficamos em torno de 15 dias, dormindo debaixo do pé de oiticica, sendo caçaco de rodagem. Depois fomos transferidos para o Ouro Branco, onde passamos o ano todo, é onde eu digo, na casa dos meus avós maternos, que eram pobres como Jó, e minha avó, com toda a pobreza, foi a figura mais alegre com quem eu convivi. A Dona Santana? Dona Santana, de tal forma que quando eu escrevi um livro de trovas, fiz uma trova para ela.
Eita, deixa eu ver se eu não choro. Mãe véia, eu vivo lembrando teu comportamento lindo. Passaste a vida rezando, passando fome e sorrindo. Foi preciso um freio grande para não chorar. Mais ou menos nessa época, você está com a moça aí, mais ou menos nessa época surgiu a Rádio Educadora. Foi mais ou menos nessa época, não foi isso? Foi depois, porque aí já foi em 62, né? Entendeu? Foi 4 anos depois, no caso. Surge a Rádio Educadora com o mais belo programa de cantoria que eu ouvi até hoje, que era comandado por Pedro Bandeira e João Alexandre. De 4h30 às 5h30 da tarde. Aí sim, a gente já estava rico, já tinha um rádio. Aí ouvíamos esse programa e eu fui aprendendo todas as modalidades de cantoria, o estilo, né? Cestilha, martelo, mote em 7, mote em 10, beira-mar, mourão e tudo mais. Aí sim me veio a vontade grande de cantar e esse programa foi uma espécie de escola para mim. Mas tinha alguém nesse programa que lhe chamava a atenção? Por que deu essa vontade de cantar? Pedro Bandeira, que foi o cantador que eu vi cantar mais bonito, a voz belíssima e inclusive eu comecei a cantar imitando a voz dele, né? E ele, inclusive o parceiro dele, João Alexandre Sobrinho, é autor daquela música da Triste Partida do Patativa da Saré. Nessa época você chegou a conhecer Pedro Bandeira pessoalmente, através de um tio? Foi isso? Como que aconteceu? Não, a primeira vez que eu vi Pedro Bandeira cantando foi na casa de um senhor chamado Antônio Ramalho, no sítio Batalha, no município de Lavras. Em seguida, pouco tempo depois, eu fui uma cantoria dele lá nos campos, eu não sei se já foi frisado aí, né? Não, pode seguir. Quando eu conheço, assim, quer dizer, vejo pela segunda vez e era um encanto a cantoria dele. O povo era louco por ele, só para encurtar toda a história. Era de um encanto tal e de um carisma tal que eu estudo cantoria há muito tempo. Cantoria no Brasil começou em 1850. E milhares e milhares de cantadores já apareceram nessa história. Você vê que a profissão não rende muito financeiramente. Ele foi o único cantador que enriqueceu, certo? A maioria não pertence nem à classe média, é daí para baixo. E ele de tal forma que deixou um patrimônio enorme. E ele estava no sítio Campos, lá em Baixio? Estava. Essas alturas eu já fazia uns versinhos em casa, eu andava com um amigo chamado Zé Moraes, que morava ali também naquela casa do Urubu. Nós vínhamos de Caiazeiras, onde eu pegava carona, eu ia para o fim do mundo. Aí fomos essa cantoria. Eu estou falando, era noite de São Pedro, 29 de julho de 1963. 63. Eu não era profissional. Sim. Aí Pedro Bandeira e um irmão chamado Chico cantaram. Daí uma meia hora o Pedro desceu, naquele tempo cantava em cima de uma mesa, e foi para uma rede. E o Chico ficou lá em cima de uma mesa. Ele disse, não tem ninguém que cante aqui? Aí o Zé Moraes disse, eu ando com um rapaz que também sabe fazer verso. Aí me colocaram, e eu peguei a viola do Pedro, já vi onde ele botava os dedos, já toquei o baião, e cantei, fui aplaudido enormemente, talvez não pela produção, mas pela novidade. Eu já sei que ele é desaforado, quer botar todo defeito em mim, mas eu sabendo que ele é ruim, estou muito na vida conformado. Visionário, fazendeiro adequado, rogo até que ele ouve e observe. O Pedro não canta e nem escreve, além de ruim é ordinário, e hoje aqui na fazenda de Genário vai chorar, mas me paga tudo que der. Eu sou mestre que canta pra você, sou um Costa no seu papel político, sou igual Zé Fernandes, grande crítico, sou Roberto cantando e sou um J Silvestre na TV, sou a Rússia na bomba e no fuzil. Você faz um martelo, eu faço 1000. Minha voz no Nordeste é quem comanda. Nem Francisco Buarque de Holanda tem a fama que eu tenho no Brasil. Então foi a partir daí que o seu tio Amâncio viu que você tinha jeito e começou a lhe dar umas dicas. Pronto. Meu pai derribou essa casa e levou algum material para fazer outra bem lá, ali. 2 casas, a que eu nasci e a outra que eu me criei, fizeram questão de derribar. É boa essa filmagem que fica registrada. Mas vamos lá. Então, como ficava uma distância mais ou menos de 100 metros, 100 e pouco,
Aí sim, eu chego em casa dessa cantoria dos campos, Sim. encordou a viola, no encordoamento, meu violão, no encordoamento de viola, Ah. e comecei a cantar sozinho. Ele de lá da casa dele começou a ouvir. Aí começou a me chamar e de vez em quando eu vinha para a casa dele para a gente treinar e tal. Eu digo o seguinte, ele realizou-se em mim. Eu fui o que ele não pôde ser. Pronto. Agora, após esta cantoria, você também fez outra no Arrojado, Largo da Mangabeira. Foi, eu estou falando de 29 de outubro de 29 de julho de 1963, no dia 5 de janeiro do ano seguinte. Vamos fazer o seguinte, Diga. vamos lá na Arrojado conhecer essa história no próprio local. Vamos lá. Geraldo, após a cantoria lá no Baixio, é verdade que você fez uma cantoria aqui? Conta essa história aqui pra gente, bem do comecinho, como foi? Vamos lá, eu vou dizer o porquê que houve a cantoria e como foi a minha participação. Primeiro, eu vim assistir a cantoria, tá certo? Quem é que estava cantando? Pedro Bandeira e Zé Vicente, que era um cantador da Paraíba. Sim. No dia 5 de janeiro de 1964. Houve eleição no ano anterior e Zé Pinheiro, o cidadão que morava nessa casa, foi eleito vice-prefeito de Lavras da Mangabeira. Oh, Estava comemorando a vitória, ele como vice-prefeito de Lavras. Já me falaram que naquele tempo não era chapa única, prefeito e vice-prefeito se candidatavam em separado, é isso mesmo? É certo, e pelo outro lado elegeu-se Aloysio Ferre, que era adversário do Zé Pinheiro. Ah, tá. Elegeu-se a prefeito, que era um odontólogo de Lavras. Zé Pinheiro era aqui do Arrojado. Sim. E depois foi morar em Fortaleza. Certo. Mas na época morava aqui, foi quem promoveu essa cantoria, vou repetir, comemorando a vitória dele como vice-prefeito do município de Lavras. Entendi. Então, à época, meu pai sempre foi um homem humilde, pobre, na verdade. E o transporte que eu vim foi um jumento. Pra cá? Jumento, pra aqui. Sozinho? Eu não me lembro se vinha outra companhia. Lembro-me que no caminho encontrei um cidadão que vinha também para cá, chamado Antônio Ramalho, muito conhecido, pai de Jesus Ramalho. Pai de Vicente Ramalho, casado com uma moça daqui, um grande jogador de futebol, Vicente, que aqui teve o time mais belo que eu vi jogar aqui no nosso interior. Era aqui que você era árbitro também? Foi aqui que me botaram para ser juiz sem entender de jogo. E levei uma vaia muito grande. Eu tenho um amigo seu, Zé de Chagas. O Zé de Chagas, disse que seu time sempre ganhava aqui. Ele falou cá pra nós que era porque você era o árbitro. Mas vamos contar a história. Vamos lá. Então, tá aqui essa multidão. Houve um momento em que Pedro, naquela época não havia som em cantoria e os cantadores cantavam em cima de uma mesa, Aqui, nessa casa. Não tinha essa árvore. E uma multidão se fazia presente aqui. No que Pedro Bandeira desce... Da mesa. Da mesa. Certo. Eu creio que foi Vicente Ramalho que disse que eu sabia fazer verso. Aí me botaram, Pedro desceu e eu cantei um pouco com o Zé Vicente. Me lembro que Zé Vicente, querendo fazer uma cantoria difícil, querendo cantar ciência, história, chamando Jupiter para rimar com mulher e assim por diante. Eu digo, não sei nada, realmente eu não sabia nada. Aí, Pedro, como eu, e assumo isso, há cantadores que imitam outros e negam. Pedro Bandeira teve no mínimo uns 20 imitadores. E quem mais imitou fui eu, assumo. Você era Imitador fã de carteirinha, número um. E continuo dizendo, nesses 70 anos que eu conheço cantoria, eu canto há 60, mas antes eu já sabia o que era. Sim. Ninguém cantou bonito igual Pedro Bandeira cantou. Certo. Ninguém teve o carisma dele. Certo. Então, quando eu estou cantando com o Zé Vicente, certo, e o Pedro Bandeira nos ouvindo, viu que eu cantava com a voz parecida com a dele, disse assim, Zé, desce aí para eu cantar um pouco com esse rapaz. Foi aplauso como eu nunca esqueci na minha vida. Quando terminou, eu sempre faço essa comparação. Eu lembro-me que ele estava desse lado e eu desse. Aqui. Vamos lá para você mostrar. Pedro Bandeira aqui, certo. Geraldo Amâncio aí. Aqui não tinha. Não. Quando terminou, ele pegou na minha perna e disse, continue que você tem muito futuro. Todo ser humano é vaidoso.
Aí tinha um programa dele que ele sempre ficava agradecendo. Agradeço a Zé Pinheiro, a fulano, a ciclano. Eu só digo se ele gostou da minha cantoria, Sim. se ele falar em meu nome no rádio. E ele falou? Falou. Aí tu como é que ficou? Eu parti pro mundo para cantar, né? Era como se fosse... É como se fosse o Papa dizendo a um padre, você vai ser Papa. Mesma coisa. Pois é, Geraldo, pessoa muito boa, um menino, muito trabalhador da roça, para ajudar o pai e a mãe, e fazia todos os mandados deles, mas também era bem teimoso, tá entendendo? A mãe mandava ele fazer uma coisa, ele fazia outra coisa, e no fim, quando chegava em casa, aí vamos acertar as contas, né? Apanhar, levar para as cocorotas dele, como dizia, mas sempre foi um cidadão bacana, joia mesmo, trabalhador. Aí começou, o sonho dele era ser cantador mesmo. O avô nunca aceitou, porque foi cantador, mas não queria que os netos, qualquer um dos netos fosse cantador como ele, né? Pois é, Geraldo, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer por tudo que você fez e faz para todo mundo, de ajudar o povo, e eu quero que você tenha muita paz, muita saúde, muita felicidade, em tudo, porque eu te conheço há muitos anos, nós trabalhamos muito juntos, e lhe agradeço demais. Você é uma pessoa muito joia, muito bacana. Eu tenho você como meu irmão. Desde a gestação dele, Deus já estava preparando ele para ser um poeta, um grande poeta. E foi o que aconteceu. Um grande poeta, um cara amigo de todo mundo, muito religioso, tem muito Deus no coração, né? E a gente admira muito ele. As cantorias dele, às vezes eu assisto aqui na YouTube, mas eu quero parabenizar ele por ele ser assim, um grande poeta, como eu já falei, fora de sério, né? Eu acho que muitos cantam bem, né? Também são grandes poetas, mas eu acho que outros não tem. Não tem, porque é demais. Não sei porque a amizade da gente com ele e tudo, a gente gosta muito. E eu sei que eu me sinto muito maravilhada, né? De saber que ele lutou muito, né, para conseguir tudo, mas hoje ele foi recompensado, né? Toda a luta, todo o sacrifício, né, da família, mas o importante é que ele está feliz e conseguiu o que ele queria, a carreira que ele queria. Verdadeiramente é incrível mesmo. Geraldo, gostei muito da história lá do Arrojado, né? Mas fala um pouquinho pra gente sobre a sua primeira viagem para o Iguatu, por favor. Muito bem, depois que fiz essa apresentação com o Pedro no Arrojado, aí sim, eu não quis mais ficar na roça de forma nenhuma, meu pai não queria que eu saísse da roça, mas no dia 18 de fevereiro de 1964, convenci meu pai e fui a Iguatu para participar de um programa chamado Sertão Canta, que era comandado por Antônio Maracajá e Gerônimo Bonfim. Meu tio, Amâncio, que já era conhecido de Maracajá, mandou um bilhete: apoia-se, rapaz, é meu sobrinho, tem futuro, vai começar a cantar e tal. Cheguei lá, eu nunca esqueci, ele disse assim: todo cantador que eu dei a mão me deu um coice. Aí eu: não, senhor Antônio, tenha paciência comigo. Lá no Iguatu você ficou na casa de quem, então? Eu sei, primeiro de Chico Batista e depois de um rapaz chamado, a gente chamava Vitor, hoje todo mundo chama Vitor. É um odontólogo, a figura que eu devo favores pro resto da vida. Fiquei quase 3 anos na casa dele e eu acho que era melhor do que na minha casa hoje. Então você viu que era bom, ganhou muito dinheiro, é por isso que é cantador até hoje, 60 anos. Não, a primeira viagem foi uma decepção. Passei mais de um mês, cheguei sem nenhum centavo, meu pai disse: ganhou dinheiro? Eu digo: nada. Ele disse: não vai mais nunca. Geraldo, vamos continuar essa conversa aqui dentro, pode ser? Bora agora, vamos Conhecer embora. um pouco a sua casa aí. Comecei bem barato e fiquei caro só depois que mudei para o violeiro. Eu deixei minha vida de roceiro e a natura me deu o seu amparo. Ainda hoje no escuro
escuro ou no claro, o Geraldo cantando verso faz. Só não sou como anos bem atrás, que eu já fui cortador de Moçambique, coloquei a viola na TV. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Geraldo, então, nesse momento que seu pai falou que não ia mais sair porque não ganhou dinheiro quando saiu, aí você fez o quê? Eu fiquei muito triste, a começo de conversa. Aí fiquei por ali e minha mãe, aí veio o amor de mãe. Eita Deus, me dê força. Vendeu umas galinhas e uns ovos e eu saí meio escondido, certo? Meio escondido. De novo para Iguatu. Aí eu encontro um cantador chamado Francisco Batista, conhecido como Azulão, e ele disse, quer viajar comigo para o Rio Grande do Norte? Quero. Aí foi pela primeira vez que eu comecei a ganhar um dinheirinho como cantador. A gente ficou ali em torno da bacia do Lima Campos, que é o açude. Sim. Depois fomos, não chamava BR-116, para a rodagem do Icó. Pegamos carona num caminhão, descemos bem na frente, subimos uma serra grande que divide Ceará com o Rio Grande do Norte e fomos para um lugar chamado Baixio de Nazaré. Estou falando de abril de 1964. Um inverno muito grande, era um distrito de São Miguel, que hoje é uma cidade chamada Coronel João Pessoa. Aí sim, demoramos uns 15, 20 dias, a gente cantava quase toda noite. Pela primeira vez, eu trouxe um dinheirinho para o senhor Antônio Amâncio Pereira. Agora ele gostou. Aí ele não falou mais nada. E a outra coisa, comprei o primeiro paletó, porque cantador à época tinha que ter paletó. Tinha até Nildo, tinha até um mote que o cara dizia, doido, crente e cantador só anda de paletó. Mas aí você saiu com essas andanças, mas era apresentado as cantorias como Geraldo Amâncio? Era pelejado para botar um apelido de mim, que eu não vou dizer aqui, que eu não quis de forma nenhuma, graças a Deus, né? Como Geraldo Amâncio. E quando eu chegava também nos lugares, eu desconhecido, naquela época perguntava o seguinte, você é filho de quem? Não era nem filho de quem? Meu pai, como era muito desconhecido, eu dizia assim, eu sou neto de Manuel Amâncio. Eu não acredito, não. Quando você cantou a primeira vez por aqui na região? A primeira cantoria oficial. Digamos. A oficial, gostei. Porque antes, na casa de Zé Barbosa e Conceição, eu cantava de vez em quando com um cego chamado Cego Heleno. Só para ser justo, o primeiro cantador profissional que apareceu na minha casa foi um rapaz chamado Zé Moacir, que era do Rio Grande do Norte, de Pereiro, no Ceará, e ainda hoje mora em Brasília. Bom, a primeira grande cantoria que eu fiz foi com Pedro Bandeira, na casa de Zé Barbosa, no sítio Vaca Morta. E pela primeira vez, meu avô, o dono dessa casa que nós estamos aqui, me ouviu cantar. Eu gostaria até, se fosse possível, ir desse tempo. Veja bem, meu avô foi cantador amador. Em 1924, chegou a cantar com Manuel Galdino Bandeira, em 1924. 40 anos fechado depois, 1964, eu cantei com Pedro Bandeira, meu avô me assistindo pela primeira vez. E o Manuel Galdino era avô do Pedro Bandeira. Era avô do Pedro Bandeira. De tal forma, Nildo, que tem uma estrofe de Pedro Bandeira, ele disse, Manuel Amâncio Pereira é seu avô predileto. Cantou com Manuel Bandeira, um repentista completo. Vejam só como ficou. Cantava avô com avô e agora neto com neto. Fantástico. Essa era a famosa toada do Bandeira? Era. A toada de Bandeira é essa aqui. Manuel Amâncio Pereira é seu avô predileto. Cantou com Manuel Bandeira, um repentista completo. Vejam só como ficou. Cantava avô com avô e agora é neto com neto. Pouco depois, você teve um programa no rádio. Aí foi um programa exclusivo na Rádio Iracema. Eu cantava com um cantador chamado Chico Crisanto, que era conhecido como Pedra Fina. Pedra Fina. Isso. Não era perna fina, não. Pedra. Então, ele era de Cariús. E é quando aparece a Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, uma potência muito grande, cobrindo o Nordeste quase todo. Aí eu imaginei
de ir morar em Cajazeiras, porque à época, cantador só era famoso e só tinha credibilidade se fosse paraibano ou aprendesse a cantar na Paraíba. E eu tinha muita vontade de ficar conhecido, aí fui morar em Cajazeiras, onde passei 3 anos. Mas em Cajazeiras, você passou por 2 rádios, foi isso? Foi. Rádio Alto Piranhas e Rádio Educadora, que ainda existem. E aí teve também um primeiro festival de repentista nesse mesmo momento, nessa mesma época. 1968, que foi o segundo festival de repentista do Ceará, que o primeiro aconteceu no Teatro José de Alencar em 1947. Festival promovido por Rogaciano Leite. O primeiro de toda a história do Brasil. E o segundo foi no Teatro Santa Isabel, em Recife, promovido por Ariano Suassuna e Rogaciano Leite, que inclusive tem uma avenida em Fortaleza com esse nome, você conhece. Sim. Vamos lá. Aí, em 1968, eu morando em Cajazeiras, Pedro Bandeira promove o segundo Festival de Repentista do Ceará. Foi no dia 1º de novembro de 1968. Eu vim com o Sebastião da Silva, nós viemos até de avião, a primeira vez que eu andei de avião. Você fez parceria... Com o Sebastião da Silva, nós éramos a dupla mais nova participando. Ele também era jovem. Sebastião? Sim. É mais velho que eu, só 1 ano ou 2. Certo. E nós éramos a dupla mais nova, ganhamos o primeiro lugar. O primeiro lugar era uma viola de ouro, em miniatura. Você agora me deu uma viola de ouro mesmo grande. E quando eu chegava nas cantorias, o povo pensava que era a viola mesmo grande. Que eu tirava a viola e disse, cadê a viola de ouro? Eu deixei em casa. Qual era o tamanho da viola, Geraldo? Mas nessa época você recebeu um convite de Pedro Bandeira para se mudar? Que lembrança maravilhosa. Quando terminamos a apresentação, antes do resultado do julgamento, essa coisa, ele me chama assim, aí disse, eu quero que você venha morar em Juazeiro para ser minha dupla. A primeira coisa que me veio na cabeça é que eu ia ficar rico, porque ele já era rico. Aí ele disse, nós vamos ganhar muito dinheiro no Piauí, na Bahia, no Brasil todo, tá bom? Isso era 2 de novembro, 3 de 68. Eu disse, Pedro, eu tenho uns compromissos na Paraíba. Cheguei no Juazeiro no dia 1º de janeiro de 1969, onde demorei 20 anos. Foi com essa história que ia ficar rico que você engabelou a dona Helenilce, casou com ela... Aproveita e conta como é que você conheceu a dona Helenilce, você não contou ainda. Olha, houve uma vaquejada em Zé Barbosa, em 63. Sim. E ela veio com o pai, com o irmão Eliseu, que é meu cunhado, que eu prezo muito, e a mãe, ficaram por ali. Mas eu não cheguei a vê-la, ela que me conta que estava. Depois, eu cheguei a conhecer numa vaquejada em Cedro, que o pai ia sempre muita vaquejada. Zé Moisés? Na casa de Zé Moisés. Eu aboiando com um senhor chamado Mundoca de Bárbara, fazendo verso de vaquejada, e ela presente. Eu fiquei encantado, louco por ela, tomei logo um porre grande. Tomei logo um porre grande, que ia passando, nesse tempo tinha trem, eu ia passando em Iguatu, foi que uma pessoa me acordou, acho que eu ia bater em Fortaleza. Aí foi paixão demais, e alguém da família não queria muito esse namoro, porque cantador de viola não tinha esse prestígio todo. O pai dela era uma pessoa muito conceituada, até com nome de rico, essa coisa. Ele não foi contra, né? Você vê. Aí, quando a mãe disse, olha, essa cabrita está querendo namorar com quem? Disse, com o cantador Geraldo Amâncio. Ele disse, não diga nada não, que ele é de uma família muito boa. Quer dizer, aí, a família manda Amâncio. Né? Mas nessa época a rádio ajudou esse relacionamento aí. Através da rádio mandava um beijinho para ela, como que é isso? Quando eu mandava, mas não mandava só para ela não, mandava para o pai e para a mãe, para agradar todo mundo. Aí hoje já está com quantos anos de casado? 69, quanto para cá, são 55 anos, né, eu acho. Então já tem filhos. Tem 3 filhos. Aí, casamento nesse tempo durava. Aí, Lourival Batista diz uma coisa muito interessante no verso. Ele diz, casamento para dar certo, hoje em dia é coisa rara. Chama esposa de consorte. Consorte ninguém compara. Tratam por cara metade. Já vi que metade cara. São quantos filhos, Geraldo? 3. E quantos netos? Eita, agora você me pegou. Mas nasceram agora. Eu lhe ajudo. Eu tenho uma colinha aqui. Geisle, que é a mais velha. Filha, fez formada em turismo. E inglês. O segundo filho, Cícero Diego, Cícero em homenagem ao padre Cícero, fez muito bem.
Cícero chega, Amâncio Alcântara. E o outro, eu peguei o nome de um polonês. Já fui meio comunista e a Polônia, no tempo a Polônia era dominada pelo socialismo. Aí tinha um fisco chamado Jake, o nome é estranho. Eu disse, vamos mudar para João. Ele disse, não, meu nome é difícil, mas quem aprende não esquece mais nunca. Esse é fisioterapeuta e advogado. Certo. Aí os netos, eu anotei aqui, tem a Cris, a Beatriz, o Isaac e os gêmeos, o João Nicolas e Giovanni. Ah, pai. Tem uma colinha aqui. É um pesquisador profundo. Agora, vamos dar seguimento. Você também teve uma passagem por São Paulo. Lá ganhou dinheiro, como foi São Paulo? Rapaz, eu sempre digo o seguinte, em todo lugar que eu chego tem um anjo para me ajudar. A gente lá cantava, nós morávamos numa pensão que era do meu cunhado, casado com minha irmã, chamada Sebastião, que era da Vaca Morta, da família Braz ali. Com o padre Sebastião. E nós fomos morar lá, eu, meu irmão, ele casado com minha irmã, e por aí, muita gente lá. E nesse tempo não havia espaço para a gente cantar em São Paulo. Antes que eu atuasse lá, era ali no Braz, na Rua Cavalheiro e na Rua Paulo Afonso. A polícia cansou de levar cantador preso, dizendo que eles estavam cantando para juntar gente para ter assalto, para bater carteira. Nossa. Era uma coisa muito triste. Quando eu cheguei, a coisa já estava mais apaziguada. Eu estou falando de 1971. Bem rapidinho aqui, voltando. Em 70, eu já morando em Juazeiro e casado, houve um convite para a gente cantar no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que foi uma exposição de artesanato do Juazeiro, e a gente passou uma semana lá. Bom, aí em 71 eu vou a São Paulo e fiquei cantando. Eu cantava na Rua Cavalheiro, num bar, e cantava também na Rua Paulo Afonso. E um amigo nosso chamado Euríclides Formiga, a maior memória que eu vi até hoje, se você lesse Os Lusíadas, um poema do tamanho do mundo, quando você terminava ele repetia sem faltar nenhuma sílaba. Esse homem me aparece lá e disse, quando aparecer um cantador famoso, eu quero lhe convidar, que eu tenho onde levar você. Aí a coisa melhorou um pouco. Por exemplo, Ariano Suassuna, figura grande, lançou uma peça dele chamada O Santo e a Porca no Teatro Bandeirante de São Paulo. Formiga me botou lá para cantar com o Zé Gonçalves. Botou na Faculdade de Guarulhos, botou em tudo quanto é lugar assim de importância para o mundo. Para mim, importante é Deus e por aí. Então, foram 7 meses que eu morei lá, né? E depois voltei para o Juazeiro, onde fiquei até 89, para 90, por aí. O certo é que eu moro em Fortaleza há 34 anos e deveria ter ido muito antes, porque Fortaleza, para mim, é o centro do mundo, é o paraíso na Terra. Nessa mesma época, Geraldo, desse movimento, né, após São Paulo, após você voltar, houve a gravação do seu primeiro LP? Foi isso? Houve, foi quase na época daquela viagem que daqui a pouco a gente vai falar, né? Em 1974, apareceu um cantador que depois ficou muito famoso, chamado Ivanildo Villanova. Ivanildo? Sim, senhor. Que seu nome é em homenagem a ele. Pois é. Aí, fizemos a primeira cantoria, os dois, no município de Mauriti. Ele disse, rapaz, vai ter um festival em Campina Grande, agora, isso era em 74, e eu queria que você fosse cantar comigo. Aí eu fui. A época eu sofri de amigo dali, tinha uma semana antes, me apertou isso. Eu disse, quando eu te chamei outro, que eu tomei na hora, não poder cantar. Terminei indo, de última hora, mas cantei com outro. Aí daí, quando terminou, eu disse, rapaz, por que a gente não faz uma dupla? Aí fizemos. Nós cantamos durante 10 anos. Cantava 2, 3 anos, parava. Cantava mais um, parava. Ficou nesse problema. A mesma coisa aconteceu também com Pedro Bandeira, né, na época. A única dupla que há 50 anos bota mais de 1000 pessoas numa cantoria chama-se Ivanildo Villanova e Geraldo Amancio. Isso é real, por mais que ninguém acredite. E os nonatos botavam com música e até separaram. Cantoria. Nós somos melhores? Eu não me considero melhor do que ninguém. Agora, isso é uma preferência do povo. Geraldo, nos meus trabalhos de pesquisa, para a gente elaborar esse documentário, eu me deparei com uma matéria de uma reportagem de um jornalista chamado Braulio Tavares. E ele falando, eu procurei pelo seu nome no Dr. Google, e aí apareceu Geraldo Amancio, e ele me falando que um marchand de nome Giuseppe Baccaro, recorda esse nome? Giuseppe Baccaro, italiano. Italiano,
revolucionaríssimo para a época. Ele fez uma caravana de cantadores na época da ditadura e seu nome estava nele, está aqui, ó. Eu vou lhe dar isso aqui de presente, mas eu queria conhecer melhor essa história. Olha, o Giuseppe Baccaro, primeiro ele começou a levar cordéis, folhetos até a Europa, a vender, para coisa assim. Justamente Marchand, né, que é o pessoal que trabalha com artes, com quadros e de tantos outros. Esse camarada organizou, creio que patrocinado pela prefeitura de Olinda, que era da esquerda. Em 1977, está aí no jornal? Sim. É uma caravana, 2 ônibus carregados, lotados com repentistas, emboladores, vaqueiros e muitos outros artistas da linha popular. O mais pesado é que era em plena ditadura e ele queria que saíssemos pedindo anistia geral e restrita, para que voltassem todos os brasileiros que estavam fora do Brasil, né? Então, e o pior é que o encarregado, a dupla encarregada de falar mal do governo era Ivanildo Villanova e Geraldo Amâncio. De tal forma, e isso fizemos em 17 capitais. No Teatro de Belém do Pará, eu e Ivanildo, e toda noite a gente não repetia os versos, mas repetia o assunto, né? E lá em frente, quer dizer, uns 3 cidadãos, paletó e gravata, aplaudindo e tal. Nós com muito medo, de qualquer forma. Quando nós terminamos, uma camarada disse assim, vocês sabem quem eram aqueles 3 que estavam ali em frente, aplaudindo, paletó e gravata? Eu me lembro. Eu digo, inclusive, gostaram muito. Gostaram. São agentes do SNI. Talvez ainda hoje vocês sejam presos. Eu não dormi à noite, porque eu já sabia. E tinha notícia da tortura que havia em tudo isso, né? Inclusive. Parabéns, viu? Na época da ditadura, vocês iam lá. Fizemos isso em todo lugar. E graças a Deus a gente escapou de tortura, de morte, de tudo. Mas fizemos esse trabalho, né? Nós começamos em Olinda. Aliás, em Olinda não. Nós sempre fazemos aqui. Fizemos Aracaju, vamos lembrar de poucos, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. Se faltou alguma, você desculpa. Tá bom. Então, o Rojão era isso e dessa maneira, de qualquer maneira, nós demos a nossa contribuição. Bom, falar de Geraldo Amâncio nada mais é do que falar de um ícone da cantoria nordestina, um gigante dos palcos dos festivais de todo o Brasil, onde quer que a viola esteja, Geraldo Amâncio tem uma referência. Ele é uma referência da cantoria, por quem temos, nós cantadores, admiração, o quanto o público da cantoria também. De forma respeitosa, todos o tratam, de forma merecida, pelo relevante trabalho que ele tem prestado a essa categoria ao longo dos 60 anos de viola. E serviço prestado não só como cantador nos palcos, nas cantorias, mas também como promovente dos grandes festivais. Na televisão, ele deu uma grande guinada na cantoria, porque levou a cantoria para lugares distantes, onde até então as violas não tinham ido, a viola nordestina principalmente. Um cantador que já foi 10 vezes à Europa, levando a nossa cantoria de forma artística, poética, cantada do improviso. Isso tem sido muito relevante para a nossa categoria. E dito na boca do povo, como um dos maiores cantadores e muitas das vezes como o maior cantador. Isso dá a ele o reconhecimento de um trabalho prestado de forma artística, poética e, por que não dizer, como um feitor de cultura, né? Um agente da cultura, como é hoje tratado como mestre da cultura do estado do Ceará, membro da Academia Cearense de Letras e tudo mais que ele tem feito, além de cantador, um cara que também tem servido muito
às pessoas humildes, aos colegas mais humildes, ele sempre faz por onde poder ajudar. Então, fica aqui a nossa admiração, o nosso apreço por esse gigante da cantoria, Geraldo Amâncio. São essas minhas palavras, que se fosse falar dos seus adjetivos, nós iríamos passar muito tempo na noite. Alô, amigos amantes da cultura. Aqui fala Luiz do Padre, promotor de eventos e radialista. Passando aqui para desejar ao nosso conterrâneo, o cedrense da Gema, o poeta Geraldo Amâncio Pereira, os parabéns pelos seus 60 anos de Repente Cantoria. Por muitas vezes, realizamos várias noitadas de cantoria com o poeta. E sou admirador do seu trabalho, e aqui vamos recitar do poeta Geraldo Amâncio, dizendo assim: a 29 de abril do ano 46, mamãe páreo eu nasci, num rancho de um camponês, aí os meus olhos viram o mundo a primeira vez. Viva a cultura, viva o poeta Geraldo Amâncio. Parabéns! Olha, meus amigos, eu quero fazer aqui uma referência toda especial, do fundo do coração, ao meu amigo conterrâneo ilustre e, para mim, o maior poeta em atividade, vivo, distribuindo alegria e cultura nesse mundão aí afora que se chama Geraldo Amâncio Pereira. É gente do Cedro, é gente da gente, é nosso, que está completou agora recentemente, nada mais, nada menos do que 60 anos de estrada. Meu querido Geraldo Amâncio Pereira, meus parabéns. Lhe conheço, eu ainda criança, você ainda no verdor da mocidade, mas sempre com muito talento. E continua em atividade, com muita inspiração e muita sabedoria. Deus lhe concedeu essa inteligência extraordinária e eu peço a Deus que continue lhe abençoando ao lado de sua família, com tudo de bom. Geraldo Amâncio Pereira, meus parabéns, meu irmão. Acho isto que é tão bom, digo isto e escutai, é que no meio está o bobo, ó Senhor vos perdoai, ó menino não é a mim que hoje me chamas pai. Geraldo Amâncio esteve 9 vezes na Europa. Juntamente com Pedro Bandeira, foram os primeiros cantadores a cruzar o Atlântico para participar de eventos ligados à cantoria. Participou de um festival mundial nas Ilhas Baleares, arquipélago da Espanha, junto com o famoso trovador argentino Gustavo Guichon. Fez 12 apresentações no norte de Portugal, quando esteve em Albergaria a Velha, Pardilhó, Ilha da Madeira, Murtosa, Bunheiro, Avanca e Aveiro. Em Coimbra, Portugal, ministrou palestra na universidade e participou de mesa redonda com intelectuais. Em Lisboa, cantou para o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, quando este recebeu uma encomenda na Câmara Municipal. Cantou no Museu de Etnologia com o poeta Pedro Bandeira. Fez apresentação na Embaixada do Brasil e na Casa do Embaixador José Aparecido, com as presenças dos acadêmicos da Academia Portuguesa de Letras e do primeiro-ministro de Portugal, senhor Mário Soares. Além de Portugal, fez pesquisas sobre cantoria também em Israel, Palestina, Espanha, França e nas Guianas Inglesas. No Brasil, cantou na inauguração da Barragem Castanhão, com a presença do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Fez palestras na Academia Mineira de Letras, em universidades de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e em outras instituições. Geraldo Amâncio Pereira é hoje, indiscutivelmente, uma das maiores expressões da cultura popular brasileira. Nascido no Nordeste, o Nordeste ele representa. E a sua atividade como cantador, repentista, é uma das mais difíceis para ser exercida por um poeta popular. Existe o poeta de banca, aquele que faz o cordel sentado, escolhendo as palavras, tendo tempo de pensar. Existe o poeta cantador que já tem, digamos assim,
alguns enquadramentos que ele aproveita durante a sua poesia, a sua cantoria. Mas existe o poeta repentista, este é muito difícil. E Geraldo é um desses. Ele canta de improviso, a partir da circunstância, do episódico, do fato inesperado. A partir dali ele faz a poesia dele. E a gente, quem estuda a poesia popular, e eu faço isso há muitos anos, a gente percebe perfeitamente quando o poeta está cantando de improviso ou quando ele já preparou aquela poesia há tempos com seu parceiro. Tem até um termo pejorativo, chamam de balaio, quando o camarada escreve com o seu parceiro a poesia, decora e durante a cantoria finge que está fazendo versos de improviso. A gente percebe, quem entende, percebe quem está cantando de improviso e quem não está cantando de improviso. Mas falemos do ser humano que é o Geraldo Amâncio. Geraldo Amâncio é uma personalidade vertical. É um homem que tem uma generosidade, aquela generosidade que o Chico Anísio demonstrou quando criou a escolinha do professor Raimundo. O Geraldo fez o mesmo exercício quando no programa de televisão acolhia não só os veteranos como os novatos. O Geraldo tem tomado isso como missão. Ele pega poetas titubeantes e investe neles. Ele agora está pegando jovens, muito jovens mesmo, que ele identifica como um futuro bom cantador, e ele investe nele, viaja com ele, dá oportunidade, reparte as coisas. Quer dizer, aquele papel que o Chico Anísio exerceu com os humoristas, ele está exercendo com os cantadores, futuros cantadores de viola. E olhe lá, é preciso fazer isto, é preciso desenvolver essa semeadura, porque senão a poesia não teria continuidade. Então, Geraldo está preparando a nova geração. O Geraldo Amâncio também conseguiu atingir um patamar de conceito e de responsabilidade muito evidente e muito necessário. Ele já representou por mais de 10 vezes o Brasil no exterior. Ele esteve no Oriente Médio, na Península Ibérica várias vezes, em Portugal e Espanha, sobretudo em Portugal e nas antigas colônias portuguesas. Ele já esteve várias vezes. Ele está ali não como um indivíduo, ele está ali representando o Nordeste, a cultura nordestina. Quando o Geraldo, eu comecei a acompanhar mais de perto o Geraldo e nos tornamos amigos, eu senti que era preciso a Academia Cearense de Letras, esta instituição secular, porque fundada em 1864, a pioneira das Academias de Letras do Brasil, eu senti que era preciso a Academia corrigir uma negligência dela, ou talvez um preconceito. Grandes expressões da poesia popular, me desculpe, como Segaderaldo, Patativa do Assaré, o próprio criador da poesia popular, que se diz que é o Juvenal Galeno, eles não pertenceram à Academia Cearense de Letras. E por quê? Porque os eruditos, os poetas acadêmicos, olhavam, digamos assim, com um certo preconceito a poesia popular. Eu ouvi o Ariano Suassuna chamar de crime de lesa-mãe essa atitude dos chamados
poetas eruditos em relação aos poetas populares. Porque o Ariano dizia, de onde nós viemos? Quem é a mãe da poesia e da arte popular? É exatamente essa poesia sertaneja, essa poesia rural, esta poesia nascida da emoção mais simples do filho do povo. Então essa é a origem, essa é a raiz, convergindo. Nós temos em Geraldo Amâncio o menestrel de autoconceito, um ser humano de muita importância, mestre da cultura, membro da Academia Cearense de Letras, representante do Brasil, da cultura popular no exterior, tudo isso num homem só, que não é um indivíduo. A poesia de Geraldo é a terra, é a saga do seu povo, é, portanto, um resumo épico do que o Nordeste tem para oferecer da melhor qualidade. Como escritor, Geraldo Amâncio tem 12 livros publicados, mas se engana quem acredita que o seu tema predileto seja apenas a cantoria. Com obras como A História de Antônio Conselheiro, O Beato Zé Lourenço e o Caldeirão, Padre Cícero, A Hóstia, A Guerra e Lampião, Sem Dúvidas de Português, Fideralina Augusto, A Matriarca de Ferro, A Inconfidência Mineira e Os Mártires da Inconfidência, Geraldo faz relatos históricos preciosíssimos a partir de um profundo trabalho de pesquisas. Assim, em 2022, seu nome foi lembrado e apoiado por todos os membros a tomar posse aqui, na Academia Cearense de Letras, assumindo a cadeira de número 14 no dia 21 de junho do mesmo ano. Geraldo, você acredita que foram estas obras que lhe renderam o convite à academia? Com certeza, né? Porque se fosse só pela oralidade eu não teria chegado aqui. Os livros é que me trouxeram, foram meus cicerones e aqui estou. Inclusive estamos aqui, né? Na mais bela e mais antiga Academia de Letras do Brasil. Eu faço cordel por diletantismo, certo? Porque também as primeiras letras eu aprendi em cordel. Minha mãe lendo cordel, me ensinando e tudo. Inclusive ela leu uma peleja de Pinto com milanês, nunca esqueci. Leu 2 vezes e eu tenho uma memória assim igual a de Juarez. Na roça eu cantava, meus irmãos, meus primos, todos nós cantando algodão e eu cantando essa peleja. E tem livro seu que foi adotado por um colégio aqui de renome em Fortaleza. Eu fiquei sabendo, é isso mesmo? Isso, O Pequeno Príncipe, que é um livro para o infanto juvenil, que o autor da prosa é um francês chamado Antoine-Exupéry. Fiz a leitura, achei interessante e esse livro já foi adotado não só por esse colégio que é tão famoso, que é de Ponta, mas também em vários municípios aqui do estado do Ceará. Você também tem muitos discos gravados, mas não é só de cantoria, é isso? Eu tenho, afora os discos de cantoria, 4 CDs falando de humor, porque eu não gosto do palavrão. E todo show de humor que eu ia, eu sempre dizia, pornografia não rima com poesia. Embora tenha o mesmo som. Aí fiz quase dizendo assim, não é só com palavrão que o povo ri, também com uma piada interessante, porque a arte de fazer rir é uma das mais belas do mundo, né? Por prova, Chico Anísio foi o maior humorista do mundo. Por quê? Porque sabia interpretar. Então eu fiz isso mais também por diletantismo, que eu não sou profissional nem humorista, mas andei enveredado por aí. Quando você começou a cantar, era semi-analfabeto, porém se tornou escritor, pesquisador, dotes que vão muito além do seu dom natural, de cantador repentista. Você consegue explicar um pouco como foi essa jornada? O que aconteceu de fato? Bom, como eu falei em off aqui, a época a gente não dizia primeira série, segunda série, primeiro grau, segundo grau, que hoje já mudou até de nome, ensino médio e outros. Era o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro. Eu fui até a metade do terceiro livro, né? Eu não tive, como se diz, o estudo regular. Depois eu fui aprendendo muito pelo hábito da leitura diária e perguntando também a pessoas que sabiam muito, né? Eu tirava dúvida quando a pronúncia, por exemplo, estava escrito lá Shakespeare. Aí eu perguntava a intelectuais assim como Juarez Leitão,
Perguntava 3. Se 2 dissessem que era Shakespeare, eu ficava chamando Shakespeare. E assim fui aprendendo até essas pronúncias de palavras do exterior. E lendo muito e perguntando, não tive o estudo regular, mas cheguei a frequentar a faculdade, a UVA, né? A Universidade do Vale do Acaraú, mas o estudo ficou inconcluso. Mas eu ainda fiz, parece que uns 3 semestres. História, que eu gosto muito. Bom, quando eu comecei a cantar, 90% das cantorias acontecia na região rural. Depois houve uma inversão de ordem. Hoje a cantoria, o púlpito de cantoria é 80% urbano. Quem primeiro colocou a cantoria em teatro foi um poeta nosso que morou muito tempo aqui em Fortaleza, um pernambucano chamado Rogaciano Leite, grande jornalista, grande poeta. Tem um livro dele chamado Carne e Alma, que é um primor. Esse homem fez aqui o primeiro festival de repentista do Brasil, aqui no Teatro José de Alencar, em 1947. Ele foi o pioneiro. E daí vem os irmãos Batista e o próprio Rogaciano, eles foram urbanizando a cantoria, fizeram festivais de repentista no Rio de Janeiro, cantava para o governador de São Paulo e foi urbanizando a coisa. E hoje é como eu disse. Também veio a migração rural, né, que veio para a região urbana e o cantador acompanhou. Por exemplo, em São Paulo nós temos um dos maiores públicos do Brasil, os nordestinos que estão lá. O paulista, o paulistano, ele não frequenta a cantoria, mas os nordestinos estão lá, morto de saudade de um som de viola, e quando escuta, chama o outro, e a gente tem uma multidão sempre assistindo e nos prestigiando. Amigos, falar sobre o amigo poeta Geraldo Amâncio Pereira, coisa que muito me honra. Geraldo, um poeta repentista renomado, reconhecido por tantos e por todos, natural lá de Cedro, e eu sou vazalegrense. E Geraldo foi amigo do meu pai. Digo, foi porque meu pai já faleceu, mas ele, antes de eu o conhecer, ele já era amigo do meu pai e teve aquelas andanças no tempo que ele estava começando a sua vida profissional, no início da década de 60, andando de Cedro para Iguatu, de Iguatu a Vaza Alegre, e sempre andava com meu pai. E eu, em 2013, eu fiz uma homenagem para o poeta Geraldo Amâncio, compondo 2 cordéis. Um eu escrevi com 67 estrofes, que era a idade que ele estava completando, e o outro convidei mais 10, 9 poetas, comigo 10, e escrevemos 50 estrofes, que era justamente a idade que ele estaria completando, que ele estava completando em 2013, de poeta repentista. E alguma das estrofes que eu compus, comecei assim: Geraldo Amâncio Pereira, eu vou tentar decantar. Falar de Geraldo é fácil, difícil é tudo acertar. Um poeta repentista que na rota da conquista tudo fez para encantar. Escrevo para devassar a vida deste poeta que andou por muitas estradas. Descrever é minha meta, não sei onde vou chegar. É impossível contar a sua história completa. Fiz 67 estrofes para o mestre da poesia, 67 de idade, 50 de cantoria. Tudo quanto receber, ele faz por merecer pelos repentes que cria. Foi nascido lá em Cedro, na beira do Rio Salgado, sítio Malhada da Areia, o lugar que foi criado. Entre Cedro e Mangabeira é o nome da ribeira que o poeta foi gerado. Certa vez ele voltava de uma festa em Iguatu. Com muita sorte encontrava o amigo João Mandu. Tomava pinga e saía num boteco que havia no centro de Caipu. João Mandu era o meu pai, que foi justamente uma das pessoas que ele teve uma afinidade muito grande e no início da carreira andava muito, que era muito difícil, a questão de transporte, e o violeiro andava era a pé mesmo, né? Mas em 2000, aliás, em 1982, eu vim embora para Fortaleza em 72, em 1982, ouvindo uma rádio aqui em Fortaleza, eu escutei um anúncio que o Geraldo Amâncio iria se apresentar
na Peixada do Meio, ali na beira-mar. Aí eu não perdi essa oportunidade. Nunca tinha assistido uma cantoria com Geraldo Amâncio. Digo, é hoje que eu vou ter essa felicidade. E chegando lá estavam os poetas Geraldo Amâncio e Lorinaldo Venturina. Então, eu me apresentei, ele ficou muito surpreso e feliz. Mas, rapaz, você é filho do seu João Mandu? Ô, Gonçalo, que honra você aqui para me ouvir. E aí, fizemos essa amizade grande e ele veio a me perguntar, Gonçalo, será que eu tenho como sobreviver em Fortaleza, que morava em Juazeiro na época, né? Geraldo, um poeta como você, qualquer lugar do mundo você tem como se sobressair e se dar bem. E ele ficou relutando, mas finalmente, em 89, ele veio morar em Fortaleza. Graças a Deus, por nosso intermédio. E aqui se deu muito bem, teve programas de televisões na Jangadeiro, 10 anos, também quase 10 na TV Diário. E eu tive a oportunidade aí já de ser entrevistado por Geraldo Amâncio. Também eu fiz, naquela época o Geraldo tinha aquela amizade muito grande e cantava com poetas famosos, como ainda hoje canta. E eu tive a honra de fazer uma apresentação do poeta Geraldo Amâncio com Pedro Bandeira, fazendo uma cantoria aqui em Fortaleza. E, posteriormente, uma outra apresentação dele com o poeta Oliveira de Panelas, e isso foi gravado por um conterrâneo nosso também, Gonçalves. Eu sou o Zé Gonçalves de Souza e o Zé Gonçalves de Oliveira, meu conterrâneo, era o filmador. E ele tem alguns versos que ele dizia, o Gonçalves filmando e o outro apresentando. Assim começou um pouco da história do poeta Geraldo Amâncio. E, posteriormente, já no segundo trabalho que nós fizemos, tem umas histórias que eu fiz e eu gostaria de citar algumas delas, que diz, em relação ao poeta Geraldo Amâncio, que realmente ele merece. E eu disse, foi nascido e por Deus abençoado, teve o sopro dos anjos em sua mente, Jesus Cristo formata seu repente e Maria tem sempre lhe guiado no porvir, no presente e no passado. Canta a fauna, a flora e o vaqueiro. E lá fora ele encanta o estrangeiro. É do cedro nordeste do Brasil, é um gênio e cantando é nota 1000, vecejando mostiço ao mundo inteiro. Respeitoso aos mistérios do universo, é católico e se diz religioso. Ao pecado também é temeroso. Palavrão, com Geraldo eu não converso. Roga a Deus e por meio do meu verso, quando o dia do mundo for levado, que Maria e Jesus estejam ao lado, que tenham perdão em sua mente dos pecados que eu sei, que é consciente que por certo já teve no passado. E fiz uma estrofezinha falando sobre fruta que eu botei na condicional para realmente dar sentido, que eu disse. Quando a fruta é gostosa e é sadia, cheirosa e tem gosto adocicado. Se um banquete for bom, é aprovado. Boa música tem letra e melodia. Com Geraldo é assim na poesia e versando por todos os lugares, sempre atrai dos ouvintes seus olhares. Faz sucesso e costuma ganhar fama. Pode ser fora ou dentro de programa, mesmo sendo na terra, céu ou mares. E finalmente eu disse, sofreu muito e logrou felicidade, mas agora se vê recompensado. Quando está recordando o seu passado, lembra os tempos da sua mocidade. Patativa dizia, isso é verdade, que a formiga arrancava um boi na cela, no arranco quebrava uma cancela. É mais fácil ver um boi voar do que ver o Geraldo tropeçar, se exibindo e mostrando o rosto à tela. Você já relatou que, em algumas entrevistas, que a moda de viola chegou no Brasil com o colonizador português e a cantoria emergiu no Nordeste. Você poderia nos brindar um pouco com esta aula de história? A cantoria é antiquíssima, ela vem dos antigos califados árabes. Daí passa para a Mauritânia. Eis porque a gente chama os mouros, porque vieram da Mauritânia, ficaram na região ibérica. E nós herdamos dos lusitanos essa cantoria, mas ela é universal. Eu encontrei cantoria na Palestina, terra de Cristo. A cantoria existe ainda com os fulas, que são poetas nômades do deserto da África, que cantam ao claro da lua, uma coisa linda. Agora, interessante,
é que quando eu perguntei ao palestino se tinha cantoria lá, a primeira coisa que ele disse, é um pessoal que canta desafio um com o outro. Quer dizer, até a maneira de se cantar aqui já vem de lá também, né? E nós herdamos. Quem trouxe o primeiro instrumento de corda para o Brasil foi o padre José de Anchieta, certo? Que ficou falando com os indígenas do Sudeste, escrevendo poemas e tocando também ao som da viola. Mas nós tivemos depois o padre Caldas, né? Caldas Barbosa, e Gregório Matos Guerra da Bahia. Ambos estudaram na Universidade de Coimbra, né? Fizeram cursos superiores lá. E eram poetas que improvisavam, estilo diferente do nosso, chamado lundu até. Sim. A cantoria chega aqui como quadra, depois um poeta chamado Silvino Pirauá botou mais 2 linhas, que é a cestilha, que nós fazemos toda a abertura de cantoria fazendo cestilha. E ao passar do tempo e das gerações, vieram várias modalidades de cantoria. Inclusive a minha geração criou algumas modalidades de cantoria que eu sou autor de umas 3 ou 4 também. E estamos aí colaborando na medida do possível. Então, qual o contexto do Nordeste na cantoria? Tudo começa na Serra do Teixeira. Um senhor chamado Agostinho Nunes da Costa, que nasce em 1797, naquela região entre Patos, Teixeira, por ali. Ele torna-se pai dos 3 primeiros cantadores, Nicandro, Hugo Lindo e Guilherme. São pioneiríssimos na história da cantoria, né? Inclusive, eu acho que o primeiro cordel quem escreveu foi Hugo Lino, contando a história dos irmãos valentões que havia na cidade do Teixeira, chamados Guabiraba, né? E aí vão aparecendo vários cantadores. Por exemplo, a primeira peleja da história da cantoria aconteceu com Inácio da Catingueira e com Romano do Teixeira, em 1870, em Patos, que era um pequeno vilarejo, hoje é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. E daí vieram outros cordéis de desafio, de Riachão, com o Cão e tantos outros, histórias interessantes. E aí entra também a mulher na cantoria. Chica Barrosa, que é do município de Pombal, torna-se a primeira repentista de toda a história do repente no Brasil. É outra paraibana também, que chegou a cantar com esses contemporâneos aí, né? O Hugo Lino, o Nicandro, o Guilherme, por aí. Essa mulher é tão fantástica que ela veio a pé de Pombal para cantar com um poeta chamado Neco. Neco quem, Juarez? O Neco que Chica Barrosa cantou com ele lá. Neco Martins, que era um fazendeiro rico, né? Houve um desafio grande. A coisa foi tão ferrenha que ele terminou puxando uma faca, ela correu. Aí ficou essa história, quem ganhou foi ela, quem ganhou foi ele. Mas o desafio sempre permaneceu na cantoria. Ainda hoje existe o desafio. Entendi. Então foi daí que você tirou a inspiração para o mote. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular? Você pode cantar um pouco pra gente? Outra coisa também, você vê como esse Ceará nosso é privilegiado. O cantador mais famoso da história da cantoria no Brasil chama-se o Cega Deraldo, filho do Crato, radicado em Quixadá por muitos anos e também em Fortaleza. Inclusive tinha uma creche lá em Quixadá. Cego Aderaldo do Crato passou por tanto maltrato, da mão do destino ingrato sofreu o peso graúdo. O seu pai, amigo seu, muito novo adoeceu e muitos anos viveu aleijado, surdo e mudo, quase sem rumo e sem planos, arrastando desenganos. Chegou aos 18 anos coberto de precisão, nessa época referida, mais 2 golpes em seguida. O seu pai perdeu a vida e ele perdeu a visão.
Ele, além de ser gênio, possuía coração aos pobres dedicado. Onde havia um menor abandonado, ele tinha uma creche e acolhia. Dava a escola e o pão de cada dia, preparando o futuro do carente. Sendo cego, viu mais que muita gente que tem vista e não vê o semelhante. Viva o cego, Aderaldo mais brilhante, menestrel da história do repente. Na época da pandemia, nós temos vários estilos. A resposta foi bem dada, foi respondido do Mourão. E o que é que me falta fazer mais se o que eu fiz até hoje ninguém faz? São estilos de cantoria. E agora, nessa pandemia, a gente fez. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Nosso Juarez tem a arte com poder, só que ele quer escrever e nunca aprendeu a cantar. Mas com certeza esse dom Jesus lhe deu e cantava mais do que eu, se quiser continuar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. É por aí. Outro estilo de cantoria posso mostrar? Chama-se Brasil Caboclo. O criador, eu creio que foi Zé Alves Sobrinho, um cantador extraordinário que não deixou tanta fama como merecia. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Pronto, vocês vão cantar esse coro que é bem curtinho com a gente. Bora? Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Tem Nildo, meu conhecido, que é um conterrâneo meu. Esse daí que nasceu no lugar que eu fui nascido. Foi um camponês sofrido, já limpou mato de mão. Já catou muito algodão e com enxada arrancou toco. Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Esse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João. Eu fiz uma cantoria há vários anos, coisa para 30 anos, no município de Morada Nova, com um poeta muito bom. É aquela história que o santo de casa não obra milagre, né? E eu fui mais aplaudido um pouco do que ele, ficou aquela história. O Roque Machado apanhou no Geraldo Amâncio. Inclusive, eu nem gosto de contar essa história. Eu quero contar só a genialidade do Roque Machado. Um ano depois, ele estava numa cantoria minha e do Zé Cardoso. E havia um cantador chamado Eliseu Rabelo. Eu disse, seu Roque, cante aqui um pouquinho. Ele cantava muito pausadamente, aquela coisa bem vagarosa. Aí ele cantando lá e começa dizendo, Geraldo Amâncio Pereira. Eles iam um elogiando o Zé Cardoso e outro elogiando. Aí o seu Roque diz, Geraldo Amâncio Pereira, um cantador de alto preço. Deu-me uma surra outro dia que eu não sei nem se mereço. Eu digo, é mesmo não? Ele disse, você bateu, não se lembra. Eu apanhei e não me esqueço. Eu achei isso genial. Isso é genialidade, né? Por exemplo, eu vou dizer assim, olha, é um martelo que eu canto, um verso heróico. A riqueza, sempre é na terceira, na sexta e na décima. A riqueza do pobre nunca passa, de um pote que mata a sua sede, uma enxada num canto de parede, 2 chapéus, um de palha, outro de massa, e assim por diante. Há quem diga que tocar viola é só pegar a viola, mas tem todo um processo aí. Você falou, chega e deu um nó aqui na minha cabeça. Porque tocar viola é muito mais fácil do que cantar improviso, mas 1000 vezes mais fácil. É apenas um complemento, né, da cantoria. Você não é muito de cantar de memória, mas você foi compositor. Sabemos que compôs umas músicas para o seu conterrâneo sanfoneiro Zé de Manu. É verdade? Verdade, Zé de Manu a gente tem uma história, né? Zé de Manu, nosso conterrâneo, né, Nildo, lá do Cedro, eu considero assim, o maior músico que eu vi tocando acordeon, porque ele não teve estudo, né? Zé não lia partitura, Zé era o dom supernatural. Ele era tão fantástico, Juarez, que eu levei-o certa vez para uma cantoria minha em Natal. Fui cantar na casa de uma pessoa lá, eu disse, olha, eu vou cantar até meia-noite e do meia-noite até de manhã eu estou com um sanfoneiro que ele vai tocar o resto da noite. Nesse tempo a gente mastigava um pouquinho de aguardente, não tinha hora para dormir. Havia lá um
um nome tão diferente, mas era um maestro chamado Printesse, o nome dele. Aí eu disse, vamos ver esse sanfoneiro. Eu não disse nem para dizer que ele era maestro, para ele não ficar nervoso. Aí eu disse, vamos ver esse sanfoneiro tocar? Aí ele disse, não, música eu vejo pelo ouvido. Aí ficou assim atrás e o Zé começou a tocar uns negócios e ele fazendo assim, fazendo assim. Daí a pouco ele disse, se eu estou com um violino ali no carro, se eu for acompanhá-lo, será que ele gosta? Estou só falando o valor do Zé de Manu. Eu digo, ele gosta demais. Tocou, daqui a pouco eu vi ele chorando assim, quer dizer, um maestro. Eu disse, chorando por quê, maestro? Desculpa a pergunta. Aí, perguntei à mulher dele, você já viu seu esposo chorando? Ela disse, tocando não. Como quer dizer, no dia a dia eu já vi, mas... Eu disse, por que o senhor chorou? Ele disse, um homem tocar desse tanto e o Brasil não conhecer. Vocês não elogiam mais do que esse? Fantástico. Então, quando eu vi o Zé tocando, eu tocava acordeon, né? Não sei se o assunto era esse, não sei se enveredei. Fui ver o Zé tocando e deixei de tocar, porque eu vi que não ia tocar do tanto dele. Foi que fez eu ir para a viola. Depois a gente ficou muito amigo e eu andei fazendo algumas letras, coisa assim. Quem for rumeiro, vamos, com fé no santo ofício, pagar nossa promessa, olhar meu Padre Inciso. Quem depois de Deus tem olhado para mim, é ele, vamos ter mais fé no meu padrinho. Fiz um bocado. Morena da cor da noite, eu sou fã do teu perfume, pela tua pele preta, vivo preto de ciúme. Foi quando completou os 100 anos da Lei Áurea, né? E assim por diante, ele gravou muita coisa. Padre Ciçaderal de Lampião, os 3 homens maiores do sertão. Eu fazia a letra e ele deixava lá num papel qualquer, ele escrevia. Foi por aí. Não sei se complementei a pergunta, tem mais coisa, não? A pergunta que não quer calar. Você ainda compõe? Não, eu andei compondo ultimamente hinos sagrados, sabe? Uma coisa assim. Quem crê em Deus sofre menos, é bem menor sua dor, por isso é que minha vida eu entreguei ao Senhor. Por aí, tem uns 3 ou 4 desse tipo. Maravilha. Nos fale da sua experiência de ator. Na primeira versão da novela Renascer, foi isso mesmo? Eu acho que eu peguei carona aí, né? Eu fiz um bico, como eles chamam, né, na televisão. Aí na hora, o pedido para ele cantar Triste Partida, e no fim ele terminou cantando outra coisa. Aí disseram, você não pode acompanhar não no instrumento? Quer dizer, eu peguei carona com o Patativa, mas eu não sou ator. Eu sou repentista, escritor e outras coisas, mas ator não. Então assim, você já tinha essa convivência aí com o Patativa da Saré, então? Muito. Nos últimos 20 anos dele, quem mais viajou com ele fui eu. É uma figura extraordinária. Ele, toda quinta-feira, como ele tinha um programa na Rádio Vale do Cariri, em Juazeiro, e eu morava em Juazeiro à época, ele almoçava comigo. Era tanto da minha casa que ensinou meus filhos a chamá-lo vovô Patativa, né? Quando Patativa morreu, minha filha chorou pela família dele toda. Minha filha tem um arquivo fantástico, Juarez. Tem 5 ou 6 cartas escritas no punho dele assim, né? Eu não guardei, mas ela guardou. Escuta, netinha. Perdura não acabou-se o grande amor do poeta. Lhe prezo como se fosse a minha legítima neta. É você o anjo ideal que em minha mente inspira aquele amor fraternal que Jesus Cristo pregou. Se a velhice me consome quando chegar o meu fim, guarde na mente o meu nome se você gosta de mim. E reflita com saudade e sentimento católico. Foi para a eternidade meu vovozinho simbólico. Patativa. A carreira de ator não deu certo. Não, porque eu fiz só um bico, né? Acompanhando o poeta Patativa da Saré. Mas vamos lá. Você foi apresentador de programa de TV sobre cantoria por cerca aí de 20 anos. Como foi toda essa experiência, Geraldo? Eu já, antes de morar aqui, um cineasta chamado Rosenberg Cariri, que é também do nosso interior, né? Mais precisamente de Farias Brito, uma figura extraordinária, disse, poeta, vamos colocar na televisão um programa, meia hora de cantoria e meia hora de forró. Vamos. Aí passou, ele não falou mais, nem eu. Depois eu estava lá em São Paulo, no hotel, e um cantador por nome Sebastião da Silva disse, Geraldo Amancio, por que é que a gente tem programa de rádio e não tem televisão? Eu disse assim, eu acho que é porque é muito caro. Mas eu cheguei, falei com o Rosenberg essa história de botar um programa de cantoria e de forró, e disse, rapaz, meu negócio é cinema. Eu vou falar aqui. Aí falou com o diretor da TV Jangadeiro, que eu esqueço o nome, infelizmente, uma figura extraordinária, e disse, estou mandando um poeta para ir, eu assino tudo por ele, Rosenberg, a quem eu devo muito. Aí, nessa história toda, eu passei 10 anos na TV Jangadeiro.
Depois aparece a TV Diário, que pela parabólica ia para todo o Brasil e alguns países aqui do Sul, da América do Sul. Aí eu trabalhei 9 anos, né? E isso deu um resultado, não só a mim, mas foi a melhor janela da mídia para apresentar a cantoria, na verdade, que até aí não tinha, né? O Carneiro Portela de vez em quando dava um espaço, mas programa exclusivamente de cantoria foi esse nosso. E eu usei pouco esse espaço como cantador e mais como apresentador. A direção de vez em quando me chamava a atenção, por que é que você não canta mais? Eu digo, porque eu já sou conhecido, eu quero mostrar mais valores. E acho que os programas que a gente fez deram muita contribuição para a história da cantoria e dos cantadores. Geraldo, nós não temos assim a nossa amizade de infância, de juventude. Quando a gente foi ter nossa amizade, foi convivendo em Fortaleza, quando ele chegou aqui. Que aí passamos a ter uma aproximação maior, as famílias e tal. Mas o talento dele sempre foi o Marco, né? Eu acompanhei ele muitos desses anos todos, ele talvez nem soubesse que tinha o livro dele, tinha as coisas. E depois do programa na TV Jangadeiro, aí a gente teve uma aproximação muito mais forte, porque aí os cantadores precisavam de uma pessoa que conhecesse a cidade, ia pegar no hotel e tal, e eu fazia isso normalmente. Inclusive eu andei com o Patativa da Saré, que trouxe da casa dele para os 80 anos, a churrascaria Avenida. Então eu era pessoa já muito ligada à cantoria desde criança, né? A famosa cantoria dele de 17 anos, no Arrojado, que é meu lugar. Daí não tem nenhuma dúvida a respeito do talento. Depois começou a publicar livro e a história todo mundo sabe. E como o Patativa disse uma vez no carro comigo, Geraldo Amancio no banco da frente, e lá atrás ele depois bateu de homem, disse, você está levando o maior cantador do Brasil. Aquelas coisas que ele falava, né? Então, isso eu nunca disse em lugar nenhum, mas acho que eu estou dizendo oportunamente. E eu também tenho essa opinião. Eu acho que os cantadores vivos no Brasil hoje, Geraldo é o maior cantador. Tem um tema que Geraldo canta, ele tem começo, meio e fim, parece que está escrito, você entendeu? E a gente sabe que é improviso público, tão grande como alguns mestres têm por aí. O Geraldo é um mestre da cantoria, um mestre da arte, do repente, com certeza. Mas existe aí uma nova geração de cantadores? A cantoria eu comparo com o circo. O circo é desde Roma Antiga, por dizer, o circo vai se acabar, não vai nunca. A cantoria vai se acabar, não vai nunca. As gerações se sucedem, os modelos novos aparecem, e assim por diante. O que há uma mudança, porque até a linguagem da cantoria hoje é diferente. É o que eu disse aí para o Nildo. A cantoria de hoje, que é mais uma coisa, é como você já vai botar um tijolo onde sabe, sem precisar nem daquele nível, sabe? A cantoria antiga, ela tinha o lirismo, ela tinha o romantismo, ela era uma coisa mais coração. Por exemplo, nós só declamamos estrofes da cantoria antiga. Por quê? Porque ela chegava ao coração e à mente ao mesmo tempo. A cantoria de hoje impressiona, mas não emociona. Então é preciso mexer também com o emocional. Mas tem grandes valores da cantoria de hoje em dia. Pronto, falar de Geraldo Amancio para mim é muito fácil, porque nos últimos 9 anos, que é o que eu tenho de cantoria, foi o cantador que eu mais acompanhei. Inclusive, foi a minha maior referência de início. Vi cantoria pela primeira vez no seu programa. A primeira cantoria que eu assisti na minha vida, inclusive, foi ele, Antônio Jocélio. E de um ídolo que vira parceiro, acontece com pouca gente, né? E eu tive a felicidade de acontecer comigo. Das viagens, fui aumentando a experiência e continuei viajando com o Geraldo até hoje, e assim somam 9 anos de trabalhos. Com ele, tive a oportunidade de ir à Europa 4 vezes e fazer cantorias que eu perdi a conta. Inclusive, das nossas apresentações, nós temos inclusive coleções de cantorias marcantes. Uma delas, que tanto foi marcante para mim como para ele, foi em Portugal, num teatro, que a gente cantava toda noite para pessoas da terceira idade, e nesse dia colocaram crianças de 4 a 5 anos
para que a gente se apresentasse para eles e para nós foi uma surpresa. E aí, inclusive, ideia do próprio Geraldo, a gente cantou um refrão de uma cantiga popular, que era o Atirei o Pau no Gato. Então, ele treinou com as crianças. Antes da gente cantar, as crianças ensaiaram esse refrão e aí a gente cantava as estrofes e um teatro com mais de 600 crianças acompanhava naquele refrão, né, da música popular. E muitas outras, em Quixeramobim, que é uma cidade que não é tão vocacionada para cantoria, mas a gente fez também uma apresentação muito marcante, numa noite muito especial, assim que a cantoria se tornou patrimônio material. Fizemos essa apresentação numa mostra. Na cidade, inclusive, que o povo todo cantou, quando a gente desceu, foi muitas fotos, foi... Enfim, essa é só uma das muitas apresentações que a gente fez juntos. Cantorias muito boas, sempre cantorias amigáveis, com um público muito bom, um público muito simples. E por aí vai. E nos bastidores, eu estava até comentando com o cantador a semana passada, que acho que o maior documento de Geraldo Amâncio dos últimos 10 anos sou eu, porque acompanhei não só nas cantorias, mas também na vivência cotidiana, né? Há uma amizade além do profissionalismo. Com ele também eu aprendi a ser bom de uma maneira, pelo olhar com aqueles mais carentes, saber que o dinheiro ele deve ser compartilhado com aquelas pessoas que mais precisam, que foi a primeira pessoa que eu vi fazer esse compartilhamento. Os andarilhos da estrada, pessoas que pouca gente tem um olhar para eles, muita gente passa por eles e não sabe nem que existe. Com o próprio Geraldo Amâncio eu aprendi a valorizar esse tipo de pessoa, viajando, inclusive um hábito que eu ando no meu carro com água. De vez em quando a gente encontra uma pessoa dessa, a gente compartilha, dá água, um determinado dinheiro. Então, isso foi um hábito que eu aprendi com o próprio Geraldo Amâncio, além da referência de cantar. Inclusive, num dos aniversários dele, eu fiz uma estrofe dizendo: gasto cada adjetivo que o português me assegura com a pessoa mais pura das pessoas que convivo. O maior cantador vivo da história brasileira, que ao longo da carreira tornou-se para o povo um gênio, o poeta do milênio, Geraldo Amâncio Pereira. Para que tenha uma renovação de público com mais urgência, é necessário que novas melodias sejam criadas, que novos instrumentos sejam colocados. Eis aí onde eu chego, né? Tá certo? Não descaracteriza nada, porque você vai cantar o Biramar na mesma toada, você vai cantar o Mourão na mesma toada, mas aí tem que ter outras toadas também para que sejam complementos. Para nós cantadores, para nós ouvintes da cantoria, não tem coisa mais linda do que a melodia da cantoria. Nos conte um pouco, Geraldo, sobre os títulos, né, que o senhor já recebeu, de mestre da cultura, tesouro vivo da cultura. Qual a importância deles para o senhor? Olha, uma das grandes vitórias que eu tive na vida foi participando dos festivais competitivos, tá certo? Inclusive uma porção de troféus, porque existia o seguinte: só era grande cantador se fosse paraibano ou tivesse aprendido a cantar na Paraíba. Eu ouvia tanto dizer isso que fui morar em Caiazeira, na Paraíba, para criar prestígio. E lá começou toda a minha história realmente da cantoria. Eu comecei tudo em Iguatu, mas depois diziam que só ficaria famoso, que eu não sei nem se fiquei, mas eu fui para lá. Passei uns 3 anos em Caiazeiras e comecei a participar dos festivais competitivos. Quem leu o livro de Francisco Coutinho, que é um pernambucano que escreveu o livro Violas e Repentes, ele discrimina o cantador cearense, sabe? Tem um berro no fim, tem não sei o quê. Para ele só cantava quem era paraibano ou quem era pernambucano. E, modesta parte, eu e o Louro Branco, a gente quebrou essa história, né? Porque a gente começou a cantar, começou a ganhar. Eu ganhei em torno de 150 festivais competitivos, por aí. Agora, é uma questão que me honra muito. Primeiro, o que eu mais gosto é aqui, da Academia Cearense de Letras. Inclusive, nós temos até uma carteirinha agora, né, Juarez? A gente chegar. E ser mestre da cultura é muito interessante para mim também, sabe? Eu acho que deveríamos ser mais lembrados em eventos e tal. Mas eu já trabalhei até em alguns colégios estaduais aqui e fazendo a nossa apresentação, sabe? Eu gostaria que mais cantadores tivessem aí também como mestre da cultura, porque cada vez mais ilustra, engrandece a história da cantoria. Para nós finalizarmos,
qual o seu sonho ainda não realizado? Quer compartilhar? Eita, são tantos, né? São tantos. São tantos. Eu gosto muito de pesquisa, sabe? Eu, se pudesse, eu passaria um tempo na Grécia, porque quase toda a sabedoria, além da filosofia, vem daí. Lugar também que havia cantadores. É um dos sonhos, que são vários, né? Eu estou lembrando assim muito rapidamente. Se tivesse sido prevenido para a resposta, talvez não fosse nem essa. Mas como veio muito assim, muito rápido, seria isso, fazer uma pesquisa na Grécia sobre a história da cantoria, que eu estou lendo uma história muito interessante que fala, um livro novo que comprei agora, num festival que houve em Teixeira, um público maravilhoso, um cantador. Você vê o que é a história de família, né? A cantoria nasceu com os Nunes, com os Batista, e tem o Nunes da Costa, que é Agostinho Nunes da Costa, o pioneiríssimo dele. E tem um rapaz lá chamado Rian Costa, quer dizer, com certeza é tataraneto, quinto, por aí. Então, como toda a história da cantoria vem de Teixeira, eu também já pesquisei muito, já ministrei palestra lá dizendo os teixeirenses que era cantoria. Mudei esta parte. Eu terminei agora, também falei um pouco no festival. Aí um teixeirense disse assim, rapaz, você sabe mais da história da cantoria de Teixeira do que nós que moramos em Teixeira. Mas não é essa a questão de pesquisa. Era esse um dos grandes sonhos, era pesquisar também a nossa história lá na Grécia. Mas eu chego lá ainda, se Deus quiser. De jumento eu andava nesse chão, pra provar o quanto Jesus me ama, mas depois comecei a criar fama e comecei a andar de avião. De países já fui uma porção, bem uns 10 pra crescer o meu cartaz. Eu já tive os meus nomes nos jornais, na Europa fiquei muito afamado. Hoje à noite voltei para o Arrojado, e o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Temos Nildo, que é grande criatura, inclusive escutou nossa mensagem, pois foi ele quem traz essa homenagem para poder aumentar nossa cultura. Agradeço demais sua bravura, vou fazer os meus repentes finais. E terminando o trabalho que se faz, meu colega, eu aqui tive uma ideia. Uma salva de palma da plateia. E o que é que falta fazer mais? Eita, lindo, lindo. Valeu!